profeta Samuel, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 14. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 14. Mas posto com isto, desde o motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nascera morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que seus servos cocheavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor tem compaixão de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Senhor, nos fale por sua palavra nessa noite. Amém, gente? Lições na dor. Tema da mensagem dessa noite: lições na dor. A dor na alma não escolhe pessoas, não escolhe tempo, não escolhe idade, não escolhe posição social. Todos nós enfrentaremos em nossa trajetória alguma dor, seja ela por decepção, fracasso ou perda. Não tem jeito. Na vida, nas nossas vidas, sempre terá aquele dia mau que Paulo fala. Na nossa trajetória de vida vai ter aquele dia que é dia de dor, dia de luto, de tristeza. Claro que o texto vai falar de uma perda, mas não somente de uma perda de alguém, de um ente querido, alguma decepção, algum fracasso. Faz parte da nossa vida isso. Acontece que pessoas fracas, elas se entregam à dor. Preste atenção nisso. Aliás, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra, porque de alguma forma, se ela não te abençoar nesta hora, ela pode te abençoar
em outro momento da sua vida. Pessoas fracas, elas vão se entregar à dor. Pessoas fortes e resilientes, elas irão viver a dor, mas irão superar e tirar lições. Eu vou repetir. Pessoas fracas, elas vão se entregar a alguma dor. Pessoas fortes e resilientes, elas vão viver a dor. Não serão isentas, mas elas vão superar e tirar lições. Ninguém ficará isento. Um amigo meu pregou um sermão uma vez que eu nunca vou esquecer. Pastor Hamilton, irmão do pastor Aécio. Ele diz que a graça de Deus não nos isenta de 3 coisas. Ela não nos isenta de sermos tentados pelo diabo. Ela não nos isenta das fraquezas humanas, de doença, seja do corpo, da alma, emocional, e não nos isenta das decepções com outras pessoas. A graça de Deus não nos isenta disso. E é verdade. Só que pessoas fortes, ainda que a graça não isenta-nos de tudo isso, pessoas fortes, elas vão tirar lições na dor, mesmo sem se livrar dela. E eu gostaria de saber que tipo de pessoa você é. Se você é uma pessoa forte, ou se você é uma pessoa fraca. Fraca no sentido de entregar, de se entregar. A vida de Davi, essa história que acabamos de ler, e o seu contexto, é um exemplo de superação de dor. E Davi aqui vai viver 2 tipos de dores nesse contexto. Ele viveu outras, mas nesse contexto, 2 tipos de dores. A primeira dor que Davi vai viver é a dor da culpa pelo pecado. A dor da culpa pelo pecado. Não vou aqui explanar, não vou aqui compartilhar com você o pecado de Davi, até porque eu sei que você conhece muito bem a história do pecado de adultério de Davi com Betseba. Mas se você ler com calma o Salmo 32, aliás, o capítulo 11, um capítulo antes desse que nós lemos, com o Salmo 32 e o Salmo 51, você vai perceber, você vai ver que, apesar de Davi carregar a consequência do seu pecado, e a consequência do seu pecado foi a espada não sair mais da sua casa, apesar de Davi ter a consequência do pecado, a espada não sair mais da sua casa, ele vai superar essa dor, ou seja, a primeira delas, a dor da culpa pelo pecado, e ele vai receber de Deus perdão, libertação e restauração. Então leia capítulo 11, juntamente com o capítulo 11, leia o Salmo 32 e o Salmo 51, e você vai ver que Deus vai tirar essa dor de Davi, que o Senhor vai tirar essa dor dele, a dor do pecado. Ele é perdoado, ele é liberto, ele é restaurado, ele é curado por Deus. Pecado sempre trará consequências, mas Deus é Deus que cura a dor de todo pecado. Amém, gente? Mas o texto também vai falar da outra dor que Davi vai ter. Claro, esse que nós lemos. A dor da perda do filho que ele teve com Betseba, fruto do adultério. E é em cima desse texto que eu quero tirar algumas lições com você, aliás, aprender com Davi. Eu quero que você, comigo, quero que juntos possamos aprender lições que Davi
vai nos ensinar na dor. Lições que Davi vai nos ensinar como superar uma dor, seja ela qual for. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Podemos ir? Amém? Quais lições, então, Davi vai nos ensinar como superar dor, seja ela qual for? Primeiro, Davi nos ensina que oração respondida na dor não é aquela que nos alivia, mas sim aquela que a vontade de Deus vai prevalecer. Eu vou repetir. Davi nos ensina que oração respondida na dor não é aquela que nos alivia, mas sim aquela que a vontade do Senhor, a vontade do nosso Pai prevalece. Não sou muito de repetir 3 vezes, mas vou repetir porque isso aqui abençoou muito a minha vida. Davi nos ensina que a oração respondida na dor não é aquela que nos alivia, mas sim aquela que a vontade de Deus vai prevalecer. Versículo 18 e 19. Davi orou pela criança, jejuou pela criança a noite toda. A noite toda Davi ficou prostrado. Os servos de Davi, os anciãos, tentaram fazer de tudo para levantá-lo. Davi ficou completamente desconectado com o mundo, desconectado com os anciãos, os servos. Está no versículo 17. Mas o texto diz que no 7º dia, ou 7º dia, a criança morreu. Presta atenção nisso. Ele passa a noite toda prostrado, com o rosto no pó, orando pela criança. No 7º dia, a criança morre. E aí os anciãos vão tentar criar alguma maneira de chegar para Davi e dar notícia a ele. Vou te falar uma coisa, agora falo como pastor, não como profeta. Uma das coisas mais difíceis na vida de um pastor é dar notícia a alguém que o ente querido partiu. É muito difícil. Eu tive uma ovelha, quer dizer, tinha, não tenho, ainda tenho como amigo, não é minha ovelha, mas é meu amigo, é médico, doutor Eidner, meu socorro presente na hora da angústia. Aliás, pastor, eu vou ligar para ele hoje ainda. Você falou para eu resolver a dor, eu vou ligar para ele hoje ainda. Ele disse assim: pastor, quando for dar notícia a alguém, não faz rodeio. Médico que falou isso. E os anciãos criaram alguma maneira de chegar para Davi e dizer: a criança morreu. Mas sabe, não foi preciso. Davi percebeu 2 coisas. Davi percebeu que a criança havia morrido. Claro, evidente, óbvio. O próprio semblante dos anciãos, lógico, já dizia isso. Mas ele vai perceber uma outra coisa, que é aquilo que nós precisamos atentar aqui. Davi vai perceber que a vontade de Deus prevaleceu. Mesmo ele tendo que orar a Deus, mesmo ele se prostrando diante de Deus a noite toda, a vontade de Deus prevaleceu. Aí nós podemos perguntar, meus irmãos, mas a oração de Davi não valeu nada? Claro que valeu. Mas pastor, a criança morreu, essa foi a vontade de Deus. Então a oração de Davi não valeu de nada? Valeu, e valeu muito. Por quê? Meus irmãos, nós não oramos para Deus nos responder segundo a nossa vontade.
Nós oramos para nos aproximar dele. Nós oramos para conhecer seus planos. Nós oramos para ficar nos braços dele. Então a oração de Davi valeu, e valeu muito, porque ele passou a noite toda no colo de Deus. Então, quando os anciãos tentam falar com ele, ele já percebe. E ele pergunta: a criança morreu, né? Mas essa percepção, ela foi muito mais do que uma coisa intuitiva ou uma leitura facial, uma leitura labial. Não, é porque Davi, na verdade, por passar a noite toda na presença de Deus, ele tinha convicção mesmo na dor, que a oração que ele fez valeu, e valeu muito, porque ele pôde estar no colo de Deus a noite toda. Quando você foi buscar ao Senhor, mesmo sentindo uma dor, uma decepção, lembre-se disso. Deus não vai responder a sua oração de acordo com a sua vontade. A vontade dele está à frente da minha e da sua vontade. A nossa vontade está abaixo da vontade dele. Mas todas as vezes que nós nos colocamos diante dele, nós nos curvamos, nós nos rendemos. A coisa mais importante não é que a nossa dor seja aliviada. A coisa mais importante é estar nos braços dele. A coisa mais importante, eu repito, para que você entenda muito bem isso, a coisa mais importante é estar nos braços de Deus. Por isso que Davi não tirou a percepção e a sensibilidade. A dor não tirou de Davi a percepção e a sensibilidade de entender a vontade de Deus. O dia que a sua dor tirar a sua percepção e a sua sensibilidade com Deus, sua dor roubou o sentimento e o discernimento do que é vontade de Deus. Vou repetir. O dia que a dor tirar de você a percepção e a sensibilidade para com Deus, sua dor roubou o sentimento, o seu sentimento, a sua percepção do que é a vontade de Deus. Você entendeu? Diga amém. Olha para Jesus no Getsêmani. Jesus está chorando e está saindo dos seus poros sangue. E o texto diz que ele estava em agonia. E de tanta agonia, ele ora e fala com Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, esse sofrimento, essa dor. Ou seja, é impossível a gente não sentir dor. Claro, seja no físico, seja na alma. Mas Jesus, corroborando com Davi, vai nos ensinar uma coisa: se possível, passa de mim o cálice, mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você está entendendo o que o Senhor está te dizendo? Amém? Eu acho que você não entendeu. Eu não vou repetir todo o tópico, mas eu vou dizer só uma coisa, porque eu acho que você não entendeu, querido. O dia que você não tiver mais a percepção, a sensibilidade de estar na presença de Deus, significa que a sua dor roubou a sua sensibilidade de entender a vontade de Deus. Quem supera uma dor na presença de Deus sairá dela consolado e vitorioso. Quem supera uma dor na presença de Deus vai sair dela
superando e vitorioso, consolado e vitorioso. Lugar de crente passar dor e sofrimento é na presença de Deus. Em segundo lugar, o que Davi nos ensina com a dor, Davi nos ensina que não se cultua o sofrimento, ainda que tenhamos que lidar com a dor. Não se cultua o sofrimento. O texto vai dizer no versículo 20 que Davi, depois de entender a vontade de Deus, o que ele vai fazer, meu amado? Para onde que ele vai? Olha o texto, por favor, no versículo 20, e a resposta está aqui, diante dos nossos olhos, de maneira clara. Depois que Davi entendeu qual é a vontade de Deus, ele se levanta, vai lavar o rosto, vai ungir, vai se ungir, mudar suas vestes. E para onde que Davi vai? Vai cultuar a Deus. Vai para a casa do Senhor para cultuá-lo. Carregando a dor ou sem ela? Carregando a dor. Davi foi para a casa de Deus adorá-lo. Davi não ficou prostrado cultuando o sofrimento, até porque Davi não se prostrou em cima do sofrimento, Davi se prostrou diante de Deus. Deu para entender? Davi não passou a noite prostrado no sofrimento, ele não deita-se por cima do sofrimento, ele se prostra diante de Deus, e é completamente diferente. Crente não se prostra sobre o sofrimento. Ah, você vai falar isso. Diga comigo, crente. Fala forte, irmão, diga, crente não se prostra sobre o sofrimento. Crente se prostra diante de Deus, mesmo no sofrimento. Tem gente que cultua sofrimento. Tem gente que faz do sofrimento um Deus. Pastor, como assim? Faz do sofrimento um Deus? Tem gente que faz do sofrimento um Deus. Um amigo meu, que é psicanalista, ele diz que tem gente que faz do sofrimento um cachorrinho de estimação e não larga de jeito nenhum. Tem gente que cultua o sofrimento. Como assim cultua o sofrimento? Faz do sofrimento um Deus. É simples, porque todo Deus, toda pessoa que cultua um Deus, além de reverenciá-lo, de se prostrar diante dele, a pessoa que cultua um Deus, ela quer estar apegada a esse Deus e não deixar. Tem gente que cultua o sofrimento para chamar a atenção dos outros. Olha aqui, eu estou sofrendo. Autopiedade, autocomiseração. Você está sofrendo, está doendo, se agarra a Deus. Se você está sofrendo, se está doendo, se um dia vai doer, se um dia vai sofrer, lembre-se disso, se agarre em Deus, porque Ele é o único e verdadeiro Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que merece ser louvado, adorado em qualquer circunstância, até no sofrimento. Posso ouvir um amém? Amém.
A nossa vitória não é se livrar da dor e do sofrimento. A nossa vitória é se levantar do chão, glorificando o nome do Senhor. Vou repetir, a nossa vitória não é se livrar da dor e do sofrimento, a nossa vitória é se livrar, é se levantar do chão, glorificando o nome do Senhor, porque a sua vontade é boa, é agradável e perfeita. No saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vitória no sofrimento não é se livrar da dor. Vitória no sofrimento é glorificar o nome do Senhor e ser consolado por Ele. Vou repetir. Vitória no sofrimento não é se livrar da dor. Vitória no sofrimento é glorificar o nome do Senhor e ser fortalecido por Ele. Quantos aqui já foram fortalecidos por Deus no meio da dor e do sofrimento? Por favor, levanta a sua mão bem alto que eu quero ver. Então, se você foi aliviado por Deus no meio do sofrimento, da dor, você precisa agora fazer como Davi. Você está na casa dele, então glorifique a Ele, aplauda Ele forte, por favor, em nome de Jesus. Terceira lição que Davi vai nos ensinar com a dor. Davi nos ensina a cuidar de nós mesmos. Mesmo que a dor se faz presente e ela não foi sarada. Davi nos ensina a cuidar de nós mesmos. Mesmo que a dor esteja presente e ela não foi completamente sarada. Depois de Davi cultuar e adorar o Senhor, primeiro ele vai para a sua casa. Ele vai para a casa do Senhor. E na casa do Senhor, ele vai receber o consolo do Espírito e vai adorar ao Senhor. Interessante, tem gente com uma chuvinha fininha, que não molha ninguém, não vem à casa de Deus. E está precisando. Porque todos nós precisamos estar na casa de Deus todos os dias. Depois de estar na casa de Deus, o que Davi faz? Ele adorou, ungiu-se, trocou de roupa, foi para a sua casa. Cuidar de si. Cuidar de si foi comer pão, recobrar as forças. Eu perguntei ao Senhor por que Davi cuidou de si. Eu vou te dar 3 respostas. Espero que essas respostas abençoem a sua vida. Por que Davi vai cuidar de si? Primeiro, por amor próprio. A gente cuida da gente por amor próprio. A gente cuida da gente, de nós mesmos, porque temos amor próprio. Porque a gente se valoriza. Segundo, por que Davi foi para casa cuidar de si? Preste atenção nisso. Porque ele tinha uma casa e um reino para governar e cuidar. Eu vou repetir. Por que ele foi para sua casa se fortalecer? Porque ele tinha uma casa, ele tinha filhos, ele tinha um reino para cuidar. Então, todas as vezes que você cuida de você mesmo, você está preocupando com quem está na sua casa e você está preocupando com o reino de Deus. Você está entendendo, amém, irmão? Amém? Você entendeu isso, amém? Ele está preocupado em cuidar de si, mesmo na dor, porque ele tinha uma casa para cuidar e ele tinha um reino para governar. Enquanto Davi estava prostrado, o reino parou. Enquanto você fica prostrado na dor, muitas coisas na sua vida param.
Muitas coisas na sua casa vai parar. Ei, meu irmão, varão de guerra, sua casa precisa de você. Ei, minha irmã, mulher sábia, sua casa precisa de você. Ei, meu querido irmão servo, minha querida irmã serva, cidadãos do reino dos céus, as pessoas no reino de Deus precisam de você. Então tem amor próprio. Por que Davi vai cuidar de si? Terceiro, porque tem coisa que não volta mais, a vida prossegue. Machucado vai demorar a cicatrizar. A alma vai continuar sentindo dor, mas a vida prossegue. Viver a vida que Deus nos deu com aquilo que temos que viver e cuidar de nós mesmos, não é simplesmente ou não é somente amor próprio, não é simplesmente zelo e responsabilidade, é temor a Deus. Você não pode maximizar a dor e o sofrimento e minimizar você mesmo. Vou repetir. Você não pode maximizar a dor e o sofrimento e minimizar você mesmo. Por quê, meu irmão? Porque você foi feito por Deus. No ventre da sua mãe, Deus colocou lá um propósito para você viver nessa terra. Então você não pode maximizar a dor e o sofrimento e minimizar você mesmo, porque você é muito especial para Deus. Deus te fez de maneira única. Deus colocou você no ventre da sua mãe e lá Ele colocou o propósito para você viver nesta vida, debaixo da vontade de Deus, do temor dEle. Posso ouvir um amém? Nenhuma dor e nenhum sofrimento pode tirar de você o seu propósito, a sua missão nesse tempo. Nenhuma dor e nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento pode tirar de você o propósito e a missão que Deus te deu. Não pode. Última lição que Davi vai nos ensinar com a dor. Davi nos ensina que a eternidade é o nosso verdadeiro consolo e a nossa verdadeira esperança. Davi nos ensina que a eternidade é o nosso verdadeiro consolo e a nossa verdadeira esperança. Era para você ter dito um amém. Estou falando de eternidade. Davi nos ensina que, que a eternidade é nosso verdadeiro consolo e a nossa verdadeira esperança. Eu vou repetir pela terceira vez, que eu acho que estou falando para crente que sabe o que é eternidade. Davi nos ensina que a eternidade é o nosso verdadeiro consolo e a nossa verdadeira esperança. Como assim, pastor? Os servos de Davi ficaram espantados, porque imediatamente ele recobrou as forças, ele comeu pão. Então, da primeira vez, eles ficaram assim, sem jeito de falar para Davi que o filho morreu. Agora eles estão sem jeito de dizer para Davi o que houve. Mas eles acabam chegando para Davi: o que houve, Davi? Você não passou a noite toda prostrado, orando pela criança? E creio, meus irmãos, que uma pergunta ficou no ar. E a pergunta é muito simples: por que ele levantou a cabeça tão rápido? A resposta de Davi é linda. É linda. É maravilhosa. Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ela, ou seja, eu irei à criança. O que ele está crendo, irmão? Vamos pensar um pouquinho.
sem medo de errar. Porque um homem que é capaz de escrever o Salmo 23, e no final do Salmo 23, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse mesmo homem que é capaz de entender, à frente do seu tempo, lá no Antigo Testamento, é capaz de entender que a eternidade é uma realidade mais do que perfeita. Esse homem tem a capacidade de dizer agora: eu não posso trazer de volta, mas eu vou a ela, eu vou a ele. Onde é ele? Vai a criança onde? Na eternidade. Essa resposta só dá quem tem olhos na eternidade. Meus irmãos, o dia que você perder os olhos da eternidade, ouça que eu vou te falar, isso é muito sério. O dia que você tirar os seus olhos da eternidade, você não está querendo viver de esperança. O dia que você tirar os olhos da eternidade, você quer colocar os seus olhos no mundo. E se você quer colocar os seus olhos no mundo, significa dizer que você está querendo viver segundo a carne. A dor, o sofrimento, as perdas, as decepções não podem roubar de nós a esperança de encontrar quem partiu em Cristo nessa terra e já está na eternidade. Tem uma canção do Logos que é linda, eu não sei quem dera se eu soubesse cantar. Ô Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia foi, que um dia foram feito meus irmãos, e assim podemos dar as mãos, pois somos um, somente um, em um só Senhor. Não tire os seus olhos da eternidade, porque o nosso verdadeiro consolo, a nossa verdadeira esperança está lá, na eternidade. E um dia, segundo Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, mais luto, mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz em Romanos 8:18 que o sofrimento desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ele ainda diz no versículo 35 a 39 do mesmo capítulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, não tire os seus olhos da eternidade, não tire os seus olhos dos céus, não tire os seus olhos do trono de Deus, porque ainda que você viva aqui nessa terra dores, sofrimentos, tribulações, um dia você será consolado pelo Deus Todo-Poderoso, que hoje te consola, que hoje me consola na pessoa do Espírito Santo Consolador, mas um dia Ele mesmo enxugará as nossas lágrimas, e Ele mesmo vai nos abraçar, e toda dor terá passada. Louvado seja Ele.
Essa palavra pode não ser realidade para você agora. E aqui termino. Nesse exato momento, essa realidade pode não ser a sua. Você não pode ser que você não esteja sofrendo nenhuma dor, nenhuma decepção, nenhuma tristeza. Hoje pode ser o seu dia de alegria. Lamento te decepcionar. E se pregar outro evangelho para você, vai cobrar de quem pregou esse evangelho para você. O evangelho sem dor, sem cruz. Lamento te informar, mas o meu evangelho, o seu evangelho, o evangelho dos verdadeiros crentes, é o evangelho daquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje pode não ser o seu dia de alegria, hoje pode ser o seu dia de luto, de decepção, de sofrimento. Aí eu te faço uma pergunta, bem na real, usar a expressão do pastor Fred aqui no começo, na hora que ele ministrou o dízimo. Eu também soltei pipa e joguei baleba. A Vera. Uma pergunta vera para você. Quando o dia mau chegar, quando a dor chegar, quando a decepção chegar, como é que você vai reagir? Agora, se você entende que faz parte da sua vida, da sua trajetória, dor, decepção, sofrimento, eu convido você a tirar essas lições de Davi, que o texto nos ensinou nessa noite, e fazer o que ele fez. O que ele fez? Levantou a cabeça, tomou posse da unção, do consolo do Espírito, entrou na casa de Deus, adorou o Senhor, e depois foi para sua casa. É isso. Está sofrendo? Está decepcionado? Está triste? Levanta a cabeça. Toma posse da unção do Espírito, do consolo do Espírito. Veste a sua roupa de santidade. Vem para o altar com a dor, com a tristeza, com a decepção, e adore ao Senhor. Depois, vá para a sua casa. Se alimenta do pão e do pão. E você será fortalecido para continuar enfrentando tudo isso. Amém, gente? Amém, amados? O que é que eu vou fazer, pastor? Eu estou triste, eu estou decepcionado, eu estou passando por uma dor, eu estou passando por uma angústia, eu estou com perguntas na minha mente, na minha alma, eu estou sem alegria. O que é que eu vou fazer? Faz como Davi, você está na casa de Deus. Você está onde? Pergunta óbvia para você. Onde você está nesse exato momento? No meu relógio são 9 horas e 30 minutos. Onde você está agora? 9 horas, 21 horas e 30 minutos. Você está na casa de Deus, irmão. E o Espírito Santo Consolador está aqui. O que você vai fazer? O que Davi fez. Davi se prostra da dor. E debaixo da unção e do consolo do Espírito, se prostra para adorar na casa de Deus. Ei, eu não vou te fazer esse convite. Não.
eu não vou te fazer esse convite. Não é um convite para você, é uma oportunidade. Ah, pastor, mas eu estou alegre, estou feliz. Hoje foi aquele dia que eu acordei, estou bem, estou motivado. Meu irmão, o dia mal chega na vida de todo mundo. Decepção acontece na vida de todo mundo. Tristeza acontece na vida de todo mundo. Então você vai vir para cá para adorar na dor, no sofrimento, na angústia, na decepção, nas incertezas, ou dizendo para Deus: o dia que isso acontecer, eu não vou deixar de te adorar. Levanta, irmão, vem adorar, mesmo com dor, com tristeza, com sofrimento. Sai do seu lugar, vem para o altar. Vem para o altar, vem. Vem. Ou você precisa de uma motivação para adorar? Você está esperando a música para você adorar? É isso que você está esperando, irmão? A música? É a música que você precisa? São os acordes, os instrumentos que você está esperando para adorar? É isso que você está esperando? Você está esperando para adorar a Deus um sofrimento? É isso que você está esperando? Uma decepção, uma tristeza? É isso que você está esperando para você adorar? Desculpa, a única e maior motivação que eu tenho para adorar, na dor, no sofrimento, na alegria e na tristeza, é uma só: o meu Deus Criador. Eu não preciso de outra motivação. Os adoradores não precisam de outra motivação senão Ele. Ah, pastor, mas eu pequei, estou carregando isso comigo. Então vem confessar e receba o perdão, a cura, aqui no altar da casa de Deus. Fique em pé, mas ouça o convite do Espírito Santo. Até que entrei na casa do Senhor e busquei a tua presença. Vem adorar, irmão, com a sua dor, com a sua tristeza, com a sua dificuldade, com a sua dívida. Vem adorar o Senhor. Podemos adorar. Aleluias. Adore. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permanecemos em fé, e se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a essa escuridão,
seu coração. Pastor Silas, vem cá orar, querido. Coloque a mão no seu coração, por favor. Sinta a presença de Deus na casa dele. Sinta a presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar? A experiência que nós estamos tendo aqui hoje se refere quanto ao fato de que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Por esta razão glorificamos e bendizemos o nome do Senhor, porque só Ele sabe a dor que cada um aqui sente. Deus é o único que conhece o tamanho da tua dor, e Ele é um Deus que se compadece das nossas necessidades, um Deus que nos galardoa em glória e nos reveste de esperança, e que lança fora todo medo, porque a nossa esperança, a nossa cura não repousa sobre as circunstâncias, mas sim no Deus de toda a glória, que manifesta este socorro e que nos garante a eternidade, porque pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fomos condenados a uma vida de júbilo, a uma vida de glória, a uma vida vitoriosa, porque esta igreja é uma igreja que confia na provisão daquele que é socorro bem presente e que está aqui para derramar bálsamo sobre toda a dor e para substituir as vestes de tristeza, as vestes de cinzas, por vestes de alegria, por vestes de esperança, porque Jesus está aqui para manifestar esta bonança, esta provisão, porque como corpo de Cristo, nós vamos militar de glória em glória, de força em força, porque a nossa fé é a nossa vitória. E ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque cada pessoa aqui é vitorioso, é vitoriosa. Declare esta verdade, dizendo: eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus, porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem aquilo que está debaixo da terra, na terra, ou tampouco acima dos céus, é capaz de nos separar deste amor, cujo em Cristo Jesus estamos seguros, porque Ele é a rocha. Em nome de Jesus estamos seguros. Amém e amém. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, Ele pode, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, Ele
Obrigado, Senhor, por ser a nossa companhia, tanto na alegria quanto na dor, tanto nas batalhas quanto nas conquistas. Obrigado, Senhor, e que teu amor, o amor de Deus o Pai, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito e a graça cheia, abundante de Cristo Jesus acompanhe todo o povo do Senhor até a sua vinda, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão.